Boa tarde, bem-vindo à TAVcast, um podcast que é um espaço de escuta, de fé, de ação. Felipe Alves, Juliana Alves, nós vamos conversar sobre vida real, sobre saúde, sobre vida emocional, espiritualidade, os desafios na família e sempre com base na palavra, na experiência e no amor que transforma. Essa apresentação breve, nosso primeiro dia, e o tema de hoje nós vamos conversar sobre nossa história, acho que é a história de todos nós, que é a adoção. E muita gente às vezes acha e pensa que a adoção é apenas caridade, mas será que é isso mesmo? E eu preciso da Juliana aqui comigo para falar sobre esse tema. Está aqui, minha companheirona. E a adoção é um ato que espelha o amor de Deus, né? Lá em Efésios 1:5 fala que nos predestinou para a adoção também de filhos. Então, nós lá em Romanos 8:15 fala também recebesse o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, eu queria começar com Juliana, fazer a seguinte pergunta: como é que foi o seu encontro com Jesus, para o pessoal nos conhecer e a gente começar esse papo? Bom, meu nome é Juliana Alves, eu sou filha amada do Deus Altíssimo, sou esposa do Felipe, e o meu encontro com Jesus foi um processo, mas o meu encontro mesmo, onde ele me resgatou, foi em 2019, foi perto do Parque do Francisco. E lendo o livro de João, depois de um ano de muitas perguntas, eu conheci dois discípulos que caminhavam com Cristo quando, no momento de muita dor deles, o Senhor me resgatou aquele dia do meu parto, na passagem da mulher samaritana. Isso aí eu lembro direitinho. E você, amor? A gente vai fazer assim, ó, eu vou fazendo perguntas para ele vai fazendo para mim. E até a conversa desenrolar e a gente chegar nesse tema. Como é que foi o seu encontro com o Senhor? O meu encontro com o Senhor, ele é uma história que começou com a Juliana. A partir da experiência dela, ela, ela primeiro teve a conversão dela e eu não queria que ela nem fosse na igreja. E aí a gente tinha brigas homéricas porque ela ia na igreja e eu falava, o que você vai fazer na igreja? Vai naquele bando de loucos, né? De crentes loucos. E aí durou o quê? Um ano ou menos? Foram 6 meses. 6 meses, eu indo lá na igreja de domingo, antes se sentia brigando, e eu ia com ela porque eu falava assim, você vai levar meus filhos lá, então eu vou ver o que está acontecendo. E aí todo domingo eu escutava a palavra, não fazia nenhum sentido, e muitas vezes eu dormia lá no fundo da igreja, quem já me conhece sabe dessa história. Saía às vezes de pós-plantão, dormia lá no fundo, era pouco respeitoso, inclusive. E Não, Hiro, tá? Tamo junto. é isso aí, Hiro. E aí nessa dinâmica, numa dinâmica de discipulado da Igreja Luz, o Hiromasa, esse amigo, me chamou, falou assim, você não quer participar? E eu já vinha tendo experiências no meu trabalho de ver desde grandes tragédias até milagres. E foi uma semana muito conturbada. O senhor trabalhou comigo num plantão e eu tive uma experiência um tanto quanto estranha, né? E cheguei nesse domingo lá, me chamaram para essa dinâmica, uma mesa no qual iam falar do que Cristo fez por nós. Quando eu comecei a ouvir falar da palavra de Deus, do que Cristo fez por mim, eu tive essa experiência. Hoje eu vejo que é o Espírito Santo falando comigo, falando assim: olha o que eu fiz por você na cruz, meu filho. E aí eu saí todo incomodado daquela mesa, não sabia nem lidar com os meus sentimentos, fui embora. E na segunda-feira, no dia seguinte, já no domingo, eu mal me consegui me conter em prantos de choro. Na segunda-feira, perto do horário do almoço,
Eu fui numa padaria lá em Goiânia e eu não conseguia parar de chorar, em uma crise de choro. Liguei pro Jean, pastor Jean, grande amigo. Falei, Jean, não sei o que está acontecendo comigo, mas está acontecendo alguma coisa estranha. Vem aqui na padaria e vamos conversar. E daí para frente, o Senhor, graças a Deus, me resgatou e eu o amo de uma maneira que nos faz vir aqui e comunicar esse amor com vocês. O, o que era engraçado quando eu tive contato pela primeira vez com o Evangelho é que esse nome Jesus Cristo ele era tão comum, tão normalizado na minha mente, que foi me ensinado desde criança a orar, a rezar. Então, o que me fez tão incomodada quando eu ouvi a boa notícia é assim, mas eu já sei, e nunca mudou a minha vida. Mas quando eu tive esse encontro real com ele, que ele veio me regenerar, ali eu tive a sensação que eu havia descoberto aquilo que eu tanto procurava. E a partir desse momento, nós entramos em um processo que foi de conhecer ao Senhor. E é um processo que ele é eterno, nem na eternidade, porque o Senhor é tão imenso, tão grande, tão infinito, que nós começamos esse processo de caminhar com o Senhor Jesus. E nessa caminhada com o Senhor, de uma forma íntima, de querer saber quem Ele é, né? Nesse momento nós descobrimos há pouco tempo sobre a orfandade, né? E eu me vi, mesmo indo para a igreja, mesmo lendo a palavra, às vezes por motivações erradas, para tentar conhecer, para tentar entender a Deus. E Deus, ele não é entendível. Ele não nos chama para entender ele, porque nós nunca conseguiremos entendê-lo. Mas ele nos chama para conhecer ele de forma real. É que veio a frase e que veio aquela palavrinha saltou aos meus olhos. Isso o Senhor com certeza utilizou do que nós estávamos passando. Nós tivemos a nossa quarta filha pela questão da adoção. Mas você sabe que o nosso cérebro ele é fantástico. Já viu quando você está grávida? Ou sua esposa está grávida, você sai na rua, você só vê mulher grávida? Ou, por exemplo, quando você compra um carro, você nunca viu um carro daquele, igual a Spin, né, amor? De repente você compra um carro, você olha, poxa, a cidade está cheia de carro igual o meu. Então, quando o Senhor nos fez passar por todo um processo de adoção, quando a gente vai na Bíblia, a gente lê essa palavra adoção, ela saltou aos nossos olhos. E esse processo de caminhar com o Senhor Jesus, ele não é fácil. Não é um processo confortável, porque o Senhor ele não está interessado em mudar o nosso comportamento. Ele não está interessado em mudar somente as nossas vestimentas ou o nosso palavreado. Ele não está interessado em mudar somente as nossas finanças ou mudar somente os nossos horários e os nossos amigos. O Senhor ele está interessado em transformar a nossa natureza. Então, agora que eu fui adotada, que eu nasci de novo, e nesse novo nascimento é necessário uma adoção pelo sangue de Jesus Cristo, ele quer mudar a minha natureza. Você já viu você ir numa laranjeira? Se você espremer uma laranja, ela dá o quê? Caldo de laranja. Ela não vai dar caldo de maçã. Ela não vai dar caldo de uva. Quando você espreme a velha Juliana, ela vai dar carne, ela vai dar lascívia, ela vai dar irritação, ela vai dar contenda, ela vai dar fofoca, ela vai dar coisas do velho homem, né? Então, como o Senhor ele quer mudar toda a nossa natureza, nos transformar, foi necessário um processo legal, de legalidade. Foi necessário uma adoção para que a nossa natureza seja transformada. E nisso nós nos deparamos, mesmo na igreja, órfãos. E o que mais quer falar, amor? Não, pode continuar. E o Tô que te mais ouvindo. me machucou foi porque eu falei, Senhor, eu não sou órfã. Eu gosto de falar do Senhor. Eu falo o evangelho. O Senhor transformou minha vida. Mas o Senhor não está interessado em só mudar pouca coisa. Ele tem que mudar tudo. Ele tem que trazer cura a coisas
que aconteceram na minha vida. Ele tem que trazer perdão, ele tem que trazer cura para aquela criança, para aquele relacionamento com seus pais, para o relacionamento com seus filhos. Esse é o interesse do Senhor, transformar a sua natureza. Por isso que dói. Por isso que dói agora você não ter mais os argumentos de Adão de colocar a culpa nos outros, de fazer a projeção para os outros. Porque como Adão a gente continua fazendo a mesma coisa. A culpa é da mulher que tu me deste. A culpa é da serpente, como Eva fez. O Senhor, quando Ele te adota, quando Ele quer transformar a sua natureza, agora você não pode mais olhar para a tua família, para o teu pai, para a tua mãe, e colocar a culpa toda neles ou no seu cônjuge. Porque há uma nova natureza e para isso, gente, nós devemos conhecer e caminhar o Pai. E onde o Pai se revela no Filho, é necessário uma intimidade para essa transformação. E é nessa transformação que ele vai pegando as suas dores, trazendo a consciência, porque o que é importante a gente pensar? As nossas angústias e as nossas dores aqui nesse mundo, a gente não tem nem consciência do que é. Se você for olhar todo o sistema da psique humana que Freud explica, ele vai mostrar que 90% do motivo da nossa irritação, no motivo da nossa angústia, no motivo da nossa projeção está no inconsciente. E o Senhor quer redimir e mudar. Mas para isso é necessário uma renovação da mente nas Escrituras. Então, eu creio que foi necessário todo o processo que o Filipe passou para que a gente entendesse de uma forma pequena ainda, mas o que é a adoção? É, é, vamos lá. Vou tentar seguir um roteiro para a gente entender o que nos levou à adoção, na verdade. Na verdade, era um desejo nosso antigo, quando nós, agora falando de uma adoção de criança mesmo, adoção Legal. legal. A No gente mundo tinha esse desejo no nosso coração, o Senhor foi amadurecendo isso, até que aconteceu a oportunidade, nós servíamos na casa lar, no orfanato, e aí a Clara, ela apareceu. A princípio eu achava que não seria possível a Clara ser nossa filha, porque tinham várias pessoas na frente, e eu estou resumindo a história, e Deus colocou a Clara nas nossas vidas, tá? E aonde que eu quero chegar, e eu estou resumindo isso, porque chegou o período de adaptação. Período de adaptação, período onde a criança frequenta a nossa casa por um período e depois é devolvida para o lar. Um período importante, período dolorido, porque a justiça ela precisa desse período para avaliar a família. Tem coisas que são difíceis de entender emocionalmente, mas a gente compreende que é necessário. A gente pode depois conversar sobre isso. E no período de adaptação, que é o estágio de convivência, a gente é muito confrontado. E ali começa uma jornada de dores, uma jornada de cruz, de você ter criado um afeto e aí depois você tem que ir lá e você tem que devolver a criança. E foi um período onde que nós amávamos e o Senhor foi nos revelando várias feridas internas em nós, que nós nem sabíamos que existiam. Então, raivas, ódios, sentimentos e emoções que não tinham sido ainda redimidas do Senhor. E quem estava interessado em redimi-las? O próprio Senhor. Então nós começamos a passar por sentimentos, por desafios, onde nós não tínhamos controle mais nenhum. Estava totalmente fora do nosso controle. Então, eu queria resolver os problemas médicos da Clara, eu tinha que resolver, e aí eu não tinha poder, eu não podia fazer nada, porque existia o tempo da justiça, existia todo um trâmite, e aquilo gerava muita angústia. E aí esse período, no meu caso, eu fui vendo, e o Senhor foi me revelando várias emoções, vários sentimentos, várias angústias, que não eram só desse momento específico que nós estávamos vivendo, mas de algo que já vinha há muito tempo e que
a partir desse estresse emocional, se revelou e me mostrou quais eram os reais problemas, as crenças disfuncionais. E aí, Juliana, eu queria passar para você essa pergunta, porque para mim, eu vejo que eu começo a me tornar filho e a entender que eu sou adotado em Cristo, nessa família de Deus, a partir desse problema, porque eu rompo e eu desencadeei até um processo, eu tive uma crise de ansiedade no meio desse caminho, e aí eu queria que você contasse também de você, desse período e quais foram os medos do processo que você passou para se reconhecer filha, É, mesmo depois de já com o novo de tudo, né? nascimento, de tudo. Primeiro eu entendi que não tem diferença entre a adoção e o filho biológico. Então, assim, quando a palavra de Deus fala que Deus enviou o único filho dele, porque Jesus foi gerado nele e nós fomos adotados, eu ainda não consigo entender esse amor, mas eu vejo que não há diferença entre a adoção e o filho biológico. Então, eu consigo um pouco racionalizar, sendo que eu entendi que o Deus me ensinou que eu não preciso entender ele, eu só preciso conhecer. Segundo, que foi muito dolorido porque eu queria ter o controle de todas as coisas, eu queria ter o controle de todas as lacunas, o controle daqui de casa, o controle da Clara, o controle do abrigo. E como foi um processo muito. Foi uma adoção que eu conheci a criança antes de entrar no SNA, antes do período de convivência, foi uma total perda de controle. E essa total perda de controle, onde demonstrou a minha orfandade, porque quem tem pai não precisa ter controle de tudo. Eu tenho certeza que os meus filhos não querem saber o que tem na despensa. Eles sabem que eles vão chegar e vão ter comida. Eles sabem que vai ter uniforme limpo. Eles sabem que, mesmo que a mamãe não saiba fazer, vai levar para um lugar. Entendeu? Então, quem tem pai não precisa ter o controle de tudo. E ali o Senhor me desafiou, porque eu achava que eu estava fazendo uma coisa muito, nossa, né? Tô adotando uma criança, mas na verdade o Senhor estava trabalhando em mim essa necessidade exaustiva de controle de todas as coisas. Isso me levou tanto à exaustão que quando a Clara veio para casa, eu passei por um processo muito doloroso de depressão, de rejeitar a minha filha, a ponto de querer ela longe de mim e falar para o Felipe que a gente vai devolver a Clara. E eu entender que esse momento, nesse dia, eu briguei muito com Deus e coloquei a culpa nele. Falei, o Senhor que fez, né? E eu entender que o Senhor me ama e que Ele já sabia de todos os meus sentimentos e que Ele sempre estaria do meu lado, que foi o que o Espírito Filho, eu estou do seu lado. Seja forte, corajosa, não desanime, eu sempre estarei com você. Isso aí me fez descansar, me faz, né? Porque não é que não tenha crise, gente. A gente está numa avalanche do Senhor tentar nos ensinar as áreas da nossa vida que a gente ainda não colocou na mão dele, que a gente ainda não se rendeu ao Pai. E a palavra fala, né? Deixa as criancinhas virem a mim, porque o reino de Deus são aquelas que são parecidas com elas. Então tem muita área na minha vida que eu ainda quero ter o controle, que eu ainda quero delegar, que eu ainda quero projetar, que eu ainda quero que tenha respostas para as minhas angústias. E a partir desse processo onde o Senhor me revelou que eu era aquele irmão mais velho da parábola do filho pródigo, que eu estava na casa do Pai, mas eu estava lá sem usufruir da presença do Pai, só querendo as bênçãos, e a ponto de achar ruim se ele abençoasse outra pessoa, e a ponto do meu pai falar, o Espírito falar, filha, eu te dei o meu único filho, eu não te darei muito mais, e esse muito mais, gente, não tem nada a ver com material. Tem a ver com descansa, aquieta, eu sou o Deus. Aquietai-vos, eu sou o Deus. Entendeu? Tem a ver até, eu tinha um medo de rejeição,
que eu trabalho hoje, que é tão grande que até para falar eu já pensava na rejeição. Não, vão falar isso, não vão gostar, vão não sei o quê. E o Senhor, eu sou seu pai, eu sou seu pai, eu sou seu pai, eu sou seu pai. Então eu percebo assim, essa avalanche de informações que estão saindo do meu inconsciente para o meu consciente, para que o Senhor possa redimir, para que eu possa levar, porque tem muitas coisas ainda que eu não tenho nem consciência. Por exemplo, o fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, bondade, domínio próprio, fidelidade. Gente, se me espremer, não vai sair isso. Se me espremer, o meu cérebro, o meu velho homem está tão acostumado a viver uma irritação intensa, tudo fuga e luta, a necessidade de aceitação, a necessidade de reconhecimento, há um perfeccionismo tão grande que leva à exaustão, que se fala, deixa isso tudo do jeito que tá, porque nunca vai ficar do jeito que eu quero mesmo, entendeu? Então, o Senhor, ele vai trazer na consciência para que o Espírito Santo possa redimir. Então, assim, a pontapé da Clara, que na verdade é um pontapé que eu me tornei consciente na Clara, mas que inconsciente eu já tinha essa necessidade de controle dos meus outros filhos, isso vem trazendo para o Senhor as áreas que o Espírito Santo precisa redimir, as minhas áreas de orfandade. E aproveitando, né? Esse foi um momento do nosso casamento em que realmente fica muito claro para mim. Veja se você acha que eu estou exagerando, mas a gente agia muito como o filho mais velho, né? Da parábola do filho pródigo. Então, quem nunca ouviu falar, vai lá em Lucas 15. Então, a gente morava na casa do pai, né? Mas vivia como servo. Em qual sentido? A gente nunca se sentiu um filho de verdade. A gente uma constante amargura, mas o que eu quero destacar é assim que nós ficávamos sempre fechados em si mesmo, os dois, mesmo como casal. Então, é E ainda botando a expectativa no outro, né, bem? isso. Então, assim, a gente sempre negava a nossa fragilidade, mesmo casados há anos já. A Clara é nossa quarta filha, né? Então, 12 anos de casamento, 13, 13, tá? Então, 17 de já é relacionamento. relacionamento, mas é, vejam que por um longo período, falar das nossas próprias fragilidades, ficar negando a verdade, era um hábito. E a adoção vem e rompe isso. E, desse ciclo, um ciclo emocional de sempre se fechar, de sempre em si mesmar. Então, quantas vezes a gente ficava se auto-justificando? Então, isso vem, né, ou uma auto-justificação, ou culpando o outro. Então, isso vem à tona de uma forma para romper tudo. E o Senhor escancarar, a partir do momento que a gente se deixa ser vulnerável, se permite ser frágil, o Senhor vem e redime tudo, começa a redimir tudo isso e bater a mangueira na lama da sujeira, né? Falar, olha, não tem nenhum problema em vocês serem frágeis, não tem nenhum problema em vocês serem vulneráveis e, e, e é isso mesmo. E agora eu quero que redimir tudo isso, todos os sentimentos, todos esses traumas, culpas. Faz sentido do que eu estou falando? Faz, claro. Pode falar. Não? Então, assim, e a gente vem descobrindo isso, que você não se fecha porque você é forte. Eu não tenho que me fechar porque, eu não vou falar dos meus sentimentos, não vou falar das minhas emoções, às vezes até dos absurdos. Então, se você se fecha em alguma área da sua vida, como eu me fechava, por exemplo, eu sou um órfão. Então, quantas áreas ainda eu me fecho e me escancaro para um pai, para Deus, né? Então, isso é um processo, é uma jornada de levar todas as coisas. Por que que você precisa do secreto? Por que que você precisa do momento com o Senhor? Porque você precisa diariamente pegar todas as coisas. Às vezes você não tem nada de bom para entregar para o Senhor. Às vezes é só raiva, por exemplo. Senhor, eu tô pé da vida mesmo. E por que que eu tô tão pé da vida desse jeito? Então, a
a adoção, entender que o Senhor é Pai e não só Deus, mas Pai, um Pai onde eu posso me chegar, é um Pai que está de portas abertas para eu abrir, na verdade, eu poder abrir essa porta e deixar o espírito de adoção entrar em todas as minhas áreas, todas as áreas da minha vida, todos os meus sentimentos, as minhas emoções. E quando a gente entende que ele não é um pai qualquer, igual um pai, um homem, ele é um pai, um Deus santo, poderoso, um Deus que não há necessidade de nada, ele não há necessidade de coisa alguma, ele não há carência dele, ele não tem nada que ele não queira, que ele não tem. Então, quando você entende que é esse pai maravilhoso, santo, que ele resolveu dar o filho dele por você, para que haja adoção espiritual, para legalidade na adoção espiritual, para que haja uma adoção do teu corpo e da tua mente, é que você começa a se render. E a nossa ideia de falar sobre isso é porque a relação que a gente tem com o pai que define essa liberdade interior. Essa coisa de você, que se você realmente se sente adotado e crê, não é nem sentir, você crê que você é adotado, você não tem necessidade de se esconder. Né? Então, você pode expor, você pode chorar. Por quê? Porque eu tenho um pai que me ouve, um pai que me sustenta e um pai que me acolhe na minha dor, nas coisas que são erradas, por exemplo, eu posso contar com ele. Então, nos meus sentimentos que passam, meus pensamentos que passam, eu falo assim, meu Deus, que absurdo é esse? Um cara que me fecha na rua e de repente me vem uma sensação absurda de violência, de querer romper com aquela pessoa. Eu falo, da onde pode sair tanto ódio? Entende? Então, da onde que vem tanta coisa feia? Então, se você não tem uma relação com Deus, né, dessa forma, como um pai, ela que define essa liberdade que você tem é, de não esconder nada, de não ter nenhuma necessidade de se fechar em si mesmo. Sim. Gente, nós estamos vivendo a vida tão no automático que a gente passa as 24 horas do dia, a gente nem percebe as nossas emoções, os nossos sentimentos. Muitas vezes a gente acorda e tá tudo bem, e nós começamos a trazer pensamentos que nos deixam irritados, nos deixam colocando culpa no outro, que nos deixam coisas inconscientes que você fala, meu Deus, para que eu tô pensando nisso? Você começa a pensar numa briga lá atrás que aconteceu e você começa a em si mesmar, né? Se você começa a viver um ciclo de irritação, onde você só vive a religiosidade, você lá faz uma oração, Pai, muito obrigado por tudo, e volta. E um ciclo de murmuração eterna, e você não consegue viver a graça do Senhor enquanto você não sair dessa murmuração. E nós vamos ser feridos constantemente, constantemente. Então, assim, nossos desejos não vão ser feitos, nós vamos ser frustrados constantemente. Então, eu sou frustrado constantemente no meu casamento. Então, às vezes eu acho que a Juliana tem que me entregar algo que eu gostaria que ela fizesse, eu nem comuniquei ela e sou frustrado. Então, assim, estou te dando um exemplo, mas assim, frustrações no casamento, frustrações no ministério da igreja, frustrações da infância, eu não me sinto visto, eu não me sinto acolhido, o que mais? Eu não me sinto validado, eu começo a criar uma casca emocional para me proteger, eu começo a viver com base na minha autossuficiência, e aí ou eu começo a optar por ficar em silêncio, me isolar, certo? Ou faço tudo por mim mesmo, não conto com ninguém, inclusive não tenho relacionamento com o Senhor, não conto nem com Deus, na minha autossuficiência, na minha arrogância, na minha prepotência, no meu orgulho tão grande, eu vou tocando. E aí, até quando que a gente volta ao Pai? Quando realmente tudo foi pro brejo, né? A vaca foi pro brejo, e aí você se volta ao Pai Infelizmente, quando ele é a única opção, né, amor? só quando ele Por quê? Porque você está num ciclo, um ciclo onde você não expõe a dor, um ciclo onde você não confia, um ciclo que você também não intercede. Então, você se fecha, eu me fecho tanto que não há comunicação
nem com as pessoas do seu relacionamento mais íntimo, sequer vai ter comunicação com Deus. Fico longe com ele. Por quê? Do meu pai. E outra coisa que essa autojustificação, essa necessidade de colocar a culpa no outro das nossas angústias, isso aí tá desde Gênesis 3, gente. Isso acontece desde a desobediência da queda do homem. E agora com a psicanálise é válida, a palavra fala que tudo que é bom, de boa fama, tudo que é dádiva vem do Senhor. E a ciência, quando ela é bem aplicada, lá no final ela vai, não adianta, ela vai parar na palavra de Deus. É muito importante a gente só não racionalizar. Por quê? Porque as nossas relações, elas estão doentes. Os meus filhos, se eles não forem adotados pelo sangue de Jesus Cristo, se Deus não os adotar, eles vão ser órfãos, por mais que eu me esforce. Então, na verdade, a minha maternidade ela tem que ser em cima do meu relacionamento com Deus, não em cima da expectativa que eu coloco neles. Entendeu? Isso aí é muito importante. Então, assim, expectativa, presunção, você criar filhos ou ter um relacionamento esperando o que a outra pessoa vai fazer em troca, isso é orfandade. Não tem outro nome. E isso vai acabar em frustração. Se você entender que todos os relacionamentos são deturpados depois que o pecado entrou, o relacionamento com teu pai, com a sua mãe, o relacionamento com seu marido, o relacionamento com seus filhos, você vai, se você não entender isso, nós vamos projetar a culpa no outro. Então, o que o Senhor não está interessado só na casca. Ele está interessado em redimir tudo, em trazer à consciência aqueles mesmos pensamentos que você vem ciclando e acompanhando o seu cérebro. Meu cérebro está acostumado com ofensa, meu cérebro está acostumado com irritação, meu cérebro está acostumado com acusação. Ele vai procurar isso, porque isso é do velho homem. Agora, no novo nascimento, você tem um pai que te promete descanso, que te promete a paz que excede todo entendimento. Um pai que não poupou o único filho por amor a você. Então, o que você tem que entender? Que nós somos, sem Cristo, órfãos, filhos de órfãos de outros órfãos. E que os nossos filhos vão ser órfãos se eles não tiverem Cristo. E isso, como mãe, como pai, como esposa, como marido, a única coisa que nós temos que fazer aqui é ter comunhão com o Pai. A partir da comunhão do Pai, os nossos relacionamentos eles são ressignificados e eles têm um objetivo e um propósito. Mais alguma coisa? E aí você pode estar aí pensando assim, e eu fico, já pensei dessa forma, com Juliana falando tudo isso, eu posso dizer assim, mas eu não tenho problema nenhum. E quantas vezes eu falei isso, que eu não tinha problema nenhum. E aí eu fui confrontado uma vez pelo Senhor, falando assim, ou você está cego e presta atenção na palavra de Deus, quantos exemplos tem de cegos, ou você está anestesiado, ou você está distraído. Então, distraído com o seu trabalho, eu estou muito ocupado, sou muito ocupado, tenho muitas coisas para fazer. Ou você está se ocupando, né, gastando energia demais numa academia, por exemplo, com outras coisas, se distraindo nas redes sociais. Enfim, é, queria fazer esse contraponto para a gente lembrar disso. Porque quando a gente diz que não tem problema nenhum, a gente pode não estar se aproximando da cruz, pode não estar acessando o arrependimento. E pode falar, pode falar. Gente, isso é inconsciente, tá? É, Muitas vezes o cérebro ele não quer sofrer. porque Ele não quer bater de frente, então ele vai agir com esse recalque. Eu não lembro. Quantas pessoas não lembram da infância? eu vou falar por mim, quantas vezes eu me auto-justifico. Então, se você for ver lá, todas as vezes é o mesmo erro dos fariseus. Os fariseus eles sempre se auto-justificam quando Jesus confrontava. É um mecanismo tão inconsciente que a gente se auto-justifica. Então, o que é isso? Negação, 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 negação. Por quê? Porque a fantasia, a máscara que eu crio, é muito melhor lidar com ela do que ver a alma assustada diante de tanta coisa feia que tem dentro de mim. E eu tenho que, às vezes, lidar com isso. Então, é muito melhor eu me ocupar. Que mais?
A gente não vai querer entrar em contato com esse lado, é o que nem fala do Star Wars, né? O lado negro da força. Ver as coisas feias, a própria vulnerabilidade. Então, é doloroso você reconhecer suas feridas, os seus traumas, os seus pecados, os seus erros. E só que olhar para elas com Jesus vai trazer cura. E é esse processo que Jesus está interessado. Está interessado em te tornar firme em todas as áreas. E isso me chama. Eu tenho uma, como é que eu vou dizer? Um chamado mesmo do Espírito Santo, porque a gente vê, eu vejo, mesmo na igreja, muitos irmãos com medo de ser frágil, muitos amigos com medo de ser frágil, de falar do que sente, de falar, de compartilhar o que sofre, é, de se proteger tanto da dor, de falar que não tem problema nenhum. E é uma dificuldade. E como é que a gente rompe com essa cegueira? Então é importante que a gente fale sobre isso. E essa é um dos nossos objetivos aqui. Você acha que eu estou exagerando? Então Não. eu queria lembrar até do tive medo porque estava nu e me escondi, lá de Gênesis 3, Gênesis 3:10. Quando o pecado ele causa vergonha, né? Lembra Adão, ele teve que se esconder. Então, o cérebro, ele é acostumado quimicamente a se esconder. Às vezes a dor ela é tão grande que a gente nem lembra. Ou a gente começa a criar narrativas na nossa cabeça para tampar as coisas que nos machucam. Só que se a gente não entender que o Senhor, mais uma vez, ele não está interessado em mudar o seu comportamento, ele não está interessado em mudar a sua roupa, ele não está interessado em mudar a sua forma de falar, se antes ele não mudar o que está de dentro para fora. Se antes ele não mudar o seu coração. E quando você entende que você tem um pai, e esse pai ele não é igual ao seu pai, ou ao meu pai, ou ao Felipe que é pai, ele é um pai que não erra, ele é um pai que não mente, ele é um pai que não se poupa, ele é um pai santo, você não consegue descansar. Os, as áreas da minha vida que eu tenho mais dor são áreas que eu não descanso, que eu quero ter o controle. São áreas que eu não assumo as dores, porque às vezes dói mesmo, porque a minha vontade é botar a culpa no Felipe, é botar a culpa na minha infância, é botar a culpa nos meus filhos, porque o meu pecado, a minha carne quer fazer isso, mas quando o Senhor vem e fala assim, olha, você foi justificada pelo sangue de Cristo, você é adotada, agora você tem um pai espiritual, e aí eu entendo que o meu pecado é não querer descansar e nem dar o controle para esse pai, isso me machuca, mas é onde que ele me convida para trazer a consciência aquilo que está inconsciente. Gente, normal, não é normal nós vivermos no automático. Pode ser comum, mas não é normal. Você expressar raiva, expressar dor, expressar indignação, ter o ego aumentado, querer ser melhor que os outros, isso vem de feridas emocionais que não foram tratadas. Mas Jesus quer redimir essas feridas. Jesus quer cuidar de você e quer cuidar de mim também. Porque nossa natureza, a partir do momento que nós fomos adotados, a nossa natureza é divina. Nós de glória e glória temos que ser como Jesus, vamos ser pela obra do Espírito Santo. Lá de glória em glória, até que ele venha, né? Para que a gente seja glorificado e que a gente possa conviver mais com ele, aprender mais dele. E esse aprendizado ele é infinito, ele é eterno, porque o Senhor ele não tem como entrar na nossa mente. A gente não consegue compreendê-lo com essa mentalidade pequena que nós temos. Mais alguma coisa, né? Eu lembrei do credo apostólico. O credo apostólico, então, independente de ser evangélico, católico, enfim, o credo apostólico fala lá, creio em Deus Pai. Então ele não começa com não creio em Deus, o Criador. Ele fala creio em Deus Pai. E crer em Deus Pai significa que eu confio, eu decidi. Não quer dizer que eu sinto Deus Pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes
As pessoas deixam de recorrer à oração, porque falam assim às vezes, mas eu não ouço, Deus não fala nada comigo. E a fé, ela é pelo crer, né? E não pelo sentir. Então, eu acho que vale a pena falar sobre isso, porque eu tenho que decidir confiar. Eu preciso decidir confiar que eu tenho um Pai perfeito, porque o credo continua depois falando assim, um Pai todo-poderoso. Ele é um Pai perfeito, porque às vezes você não teve essa referência de Pai perfeito, mas você precisa se achegar com confiança e colocar todos os seus sentimentos. Você precisa agir antes de sentir. Por quê? Porque às vezes você está exausto, porque às vezes você está ansioso, você está quebrado emocionalmente, você está traumatizado e esse circuito ele não vai ser ativado plenamente. E- mas você precisa confiar. E não é fácil, mas o Senhor, o amor, ele, assim como o amor nosso, o meu amor pelos meus filhos, ele se nutre pela presença contínua e pelo cuidado contínuo e repetido, a nossa conversa, a nossa oração, o nosso se achegar a Deus, Pai, é da mesma forma. Às vezes você não vai sentir, mas Ele vai estar lá. Ele está lá com você todo minuto, todo segundo do seu dia. E enquanto você não sossegar, não não parar de se distrair, vai ser difícil percebê-lo. Então, eu acho que tem tudo a ver com a adoção, porque a gente está vivendo uma época hedonista do prazer, do sentir. Então, muitas vezes você não vai ter essa conexão, você não vai sentir. Assim como às vezes você pode não sentir uma conexão com o filho que nasce. Tem muitas pessoas que sentem-se culpadas, homens, nossa, mas parece que eu não amo, parece que eu não tenho tanto apego. Então, calma. Por quê? Porque o amor, ele não vem do sentir, ele vem da presença, ele vem do cuidado repetitivo. Você nem sempre vai estar bem. Várias coisas às vezes vão bloquear esse amor instantâneo, tanto por um filho nascido de parto, a gente tem falado isso na TAV sobre isso, tanto como um filho adotivo. E você como filho adotivo, eu como filho adotivo, é o mesmo princípio. A gente precisa se nutrir da presença. Concorda? Concordo. Eu acho que uma das coisas que mais me roubam da presença do Senhor é a autossuficiência. Quando eu acho que eu tenho que agir e agir e agir, porque depende do Senhor e mais de alguma coisa. Toda vez que eu quero agir e a minha ação não for em resposta ao amor que Ele tem por mim, por exemplo, isso aí vai me gerar cansaço. A minha ação, ela tem que vir da motivação de responder o que o Senhor está fazendo na minha vida. E quando eu já vou agir, já com o ganho, que o ganho é a presença do meu Pai, eu paro também de de projetar a expectativa no outro. Uma das minhas maiores desafios hoje é quando alguém não responde o que eu acho que a pessoa deve responder. Isso mostra orgulho, mostra altivez, mostra presunção, que é algo que o Senhor está trabalhando nesse meu caminhar, né? Mas quando eu entendo que ao estar com Ele, a minha forma de agir vai ser em resposta ao que Ele já me deu, porque não tem nada mais valioso que o filho, nada mais valioso que o filho fez, porque eu só posso estar na presença do Pai por causa do sangue do filho, isso muda. Quando você entende que você pode agir independente de aplausos, independente de críticas, você pode agir porque no teu lugar secreto, no teu secreto você já foi abastecido e agora você está transbordando o que ele te deu, acho que isso muda tudo. E isso é a função de ser filho. O filho não espera só o boi que o pai vai matar e fazer um churrasco. Gente, isso é um desafio da minha vida, tá? Eu luto todos os dias, mas onde eu luto não é com as minhas forças. Eu luto de joelhos e falo, clamando, Pai, hoje eu não estou sentindo paz. Pai, hoje. E eu começo a lembrar e a declarar o que a palavra fala que ele já fez. Que nada vai me separar do amor dele em Cristo Jesus. Não vai ser nudez, não vai ser vergonha, não vai ser nada.
porque não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo. Quando eu penso que Ele sabe quantos fios de cabelo que eu tenho, eu começo a parar de ter medo. Em 1 João fala que o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo supõe castigo. E na hora, quando eu vejo que eu tenho a adoção, que eu fui adotada por escolha dele, tem algo mais honroso do que ser escolhida pelo Criador? O Criador escolheu ser meu pai? Isso, e aí agora, por causa da Clara, essa palavra adoção, ela entra, é inconsciente, ela pula, né? E assim, outra coisa, sendo bem prático da vida. Quando é que eu me vejo um órfão? Quando eu estou interessado nas minhas próprias necessidades, nos meus próprios interesses, e quando eu só penso quando eu tenho direito. Ah, eu tenho direito de estacionar aqui, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí eu me ligo, eu percebo, eu falo assim, caramba, hoje eu estou um órfão. Olha que maravilha. Por quê? Porque eu tenho que transgredir a minha necessidade, o meu interesse e o meu direito. Estava ouvindo o Paulo Borges falando sobre isso. E é muito real. O tanto que eu tenho que romper com o meu controle, o meu desejo que é a cobiça, né? Que é a ter, possuir, controlar, né? A comparação. Então, e qual que é o caminho da cura? Cristo, né? Ter contentamento que Cristo é suficiente, por exemplo. E aí, dentro disso também, o que que me revela? Revela das minhas necessidades, os meus interesses no meu direito, revela o meu orgulho, minha autossuficiência, meu medo de falhar também, e que, querendo ou não, é um estado da alma soberba. E tem um provérbio que fala, né, que o Senhor se afasta dos soberbos. Então isso sempre me vem à cabeça, porque estou falando isso, porque a gente tem que enfrentar nós mesmos. Eu tenho que enfrentar eu mesmo no meu dia a dia. Não é o inimigo, não é o Satanás, não é nada disso. São os meus impulsos, os meus desejos, minhas emoções erradas, meus sentimentos. E A palavra fala que nós temos três inimigos, né? O mundo, Satanás, que é aquele que vem tentar matar e roubar nossa alegria, e a nossa carne. Então, aquele bom combate, aquela carne, cara, eu não posso deixar, eu tenho que lutar com que a velha criatura antes do novo nascimento. Talvez essa é a importância de trazer a inconsciência, o consciente, trazer luz às nossas trevas. E quando a gente para de se auto-justificar o motivo dos nossos erros, de projetar no outro, não tem como não ter perdão. E até a forma de olhar para você mesmo é uma forma de com graça e misericórdia, com perdão, graça e misericórdia. Até a forma de você olhar para você, isso tudo bem, você errou, agora você vai levantar, vai se arrepender, vai pedir perdão e vai começar de novo. E vai tentar mudar, né? Porque arrependimento não é só ficar lamentando, é necessário uma mudança de comportamento, mas uma mudança, gente, que aos pés do Senhor. Porque é só o Espírito Santo que faz você tanto querer quanto realizar. Isso é no seu relacionamento com seus pais, é no seu relacionamento com teus filhos, com o teu marido. Você começa também, isso é libertador, a você não querer mais aplausos ou você não querer mais suprir a expectativa do outro, entendeu? Porque você entende que você só necessita do Pai. E o Pai vai te fazer amar as pessoas. Engraçado, né, amor? O Pai vai te fazer você querer não desistir do seu casamento. O Pai vai querer você fazer seus filhos ser uma boa mãe, mas isso sem expectativa de retorno, porque o que você vive é um transbordar do que ele te encheu. Mais alguma coisa? não, é isso. Se você não, se você não se alinha com o pai, não vai a ele, não entende se quer ser filho e se nutre dessa consciência, você vai acabar você vai se rebelar contra a nossa vocação, que é a vocação de considerar o outro irmão, porque nós somos uma família de irmãos.
certo? Todos nós somos adotados em Cristo. Então, a partir do momento que eu não tenho mais relacionamento com o Pai, eu não entendo que eu sou filho, não considero o meu irmão, e eu não também me rebelo contra o propósito eterno de Deus. E o que é me rebelar contra com o meu irmão? É eu simplesmente, por exemplo, achar que eu tenho mais direito, mais necessidades do que a Juliana, por exemplo, no meu relacionamento, no casamento. E aí vira um inferno, vira uma briga, um querendo que seja feita as próprias vontades. E aí surgem manipulações, um monte de coisa. E ciclos emocionais repetitivos. E aí depois, como a gente identifica eles, nós começamos a viver esses ciclos e ninguém quer de novo botar o dedo ali na ferida porque o negócio vira e A gente se omite, se fica omite, calado. fica calado, porque é muito melhor do Gen- que resolver. Gente, isso que o Felipe fala, o relacionamento ele tem que ser uma decisão. No mundo que a gente está hoje, a gente não quer profundidade. A gente quer superficialidade. É só ver a pessoa através da rede social, é só ir na igreja no domingo e ir embora, é só dar a paz do Senhor e não realmente entender o que é a paz do Senhor. Então é necessário uma decisão e o combate para a sua carne para estar aos pés do Senhor, para clamar. A palavra fala assim: aquele que quer sabedoria, me peça. Né? Então, a gente tem que começar a clamar para o Senhor: Senhor, eu quero sabedoria. Senhor, e cada um tem o seu jeito. Nós temos as disciplinas espirituais, mas isso não te garante. Ela só te põe lá no eixo para o Espírito Santo fluir em você. Mas se você quer ler um versículo e meditar nesse versículo, se você quer. O que não dá é para fugir da palavra de Deus, que hoje foi a revelação. E outra coisa que a gente quer convidar vocês é para o discipulado. O discipulado é o que o Senhor Jesus fez com os discípulos dele. Ele caminhou 3 anos entendendo as dores, entendendo os medos, brigando também, comendo junto, partilhando de momentos felizes, partilhando de momentos tristes. Nós cremos que o discipulado é algo que muda o homem de dentro para fora. E não sei para você, mas para mim é desafiadora a comunhão. Mas eu tenho clamado ao Senhor, porque a palavra fala: confessai ao Pai para ser perdoado, mas confessai uns aos outros para serem curados. E vamos terminar, amor? Vamos, que horas são? São Bora 50 terminar. minutos. Nós queremos agradecer e o privilégio. Eu queria que ele terminasse com uma oração para que essa mensagem chegue, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e, acima de tudo, enche o nosso coração de temor e nos dê mais consciência do Espírito que nos faz clamar: Abba, Pai. Amém. Amém. Senhor, Pai, nós lhe agradecemos por esse momento. Toda a glória ao Senhor, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos livre, Pai, das nossas necessidades, dos nossos interesses próprios, dos nossos direitos, Pai. Que nós possamos encha-nos, Pai, encha-nos do espírito de adoção, Pai. E que o espírito de orfandade seja deixado de lado, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue dele que nos adotou, Pai. Pedimos que nós tenhamos consciência, Pai, de que nós agora fazemos parte dessa família, Pai, essa família em que nós não apenas chamamos como um cumprimento de irmãos uns aos outros, mas que nós possamos entender de fato a nossa identidade, do que realmente significa quando o que é ser irmãos uns dos outros, Pai. Peço que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o entendimento, o intelecto de quem está assistindo, que nós possamos crer nas verdades do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Fica com Deus. Obrigado. Como é Você que desliga? desliga? Desliga aí.